Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 19 de junho. Antes de começarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, em busca da tua bênção, suplicamos pelos méritos de Jesus Cristo, que o Senhor derrame sobre nós a tua bênção, derrame sobre nós o Espírito Santo. Que o Espírito Santo prometido por Jesus venha abrir a nossa mente para entendermos este tema bíblico de muita importância para o teu povo. Abençoa todos, Pai. Abençoa e responde os pedidos do teu povo. Dá-nos a bênção do Espírito Santo neste momento ao abrirmos a tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, o tema desta manhã que Deus colocou na nossa mente tem o título de Lago de Fogo. Lago de Fogo é um tema pouco mencionado, pouco pregado. Não atrai muito este tema, Lago de Fogo e Enxofre, mas é um tema que está na palavra de Deus. Queridos, será que existe hoje um lago de fogo e enxofre? Será que hoje, neste exato momento, existe um lago de fogo onde pessoas estão sendo queimadas, atormentadas, sofrendo? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre a primeira morte, a segunda morte? O que a Bíblia fala sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição? Estes são os assuntos que a Bíblia vai esclarecer para você e para mim, a vontade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. É da vontade de Deus que conheçamos a verdade. Portanto, queridos, eu quero começar falando do mais impressionante atributo de Deus revelado na Bíblia. A mais impressionante característica de Deus na Bíblia é o amor. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4 e o verso 8. Abra sua Bíblia. 1 João capítulo 4 e o verso 8. Aqui nós lemos: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, mas Deus é amor. É a própria essência de Deus o amor. Mesmo que ele queira deixar de amar, ele não consegue deixar de amar, porque ele é amor. Para deixar de amar, ele teria que deixar de ser Deus. E Deus não só ama os bons, Deus não só ama aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, mas Ele ama também aqueles que rejeitam a Jesus, Ele ama também os perversos e os ímpios, tanto é que Deus continua, através do Espírito Santo, trabalhando no coração dos ímpios. Deus continua trabalhando no coração dos perversos, dos pagãos. Enfim, queridos, Deus ama aqueles que não aceitaram a Jesus também, e faz de tudo para salvá-los, faz de tudo para alcançá-los, faz de tudo para trazê-los para a família do céu. Deus é amor. Em João capítulo 3 e o verso 16, nós encontramos ali uma forte evidência desse amor que busca os perdidos e quer salvá-los. João capítulo 3 e o verso 16. Este é o texto que todos nós que amamos a Jesus sabemos de cor. Memorizamos já quando criança este texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho amado por todos. Por todos. Todos nós somos maus. Todos nós nascemos do ventre materno perdidos. Mas quando nascemos, já existe uma oferta de perdão, já existe uma oferta de salvação para todo aquele que nasce, porque Jesus já morreu por nós. Deus amou o mundo, todos os habitantes do mundo, e deu o seu Filho para todos os habitantes deste mundo. Ezequiel capítulo 33 e o verso 11, abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 33 e o verso 11. Aqui nós lemos 33 e o verso 11 de Ezequiel. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus é muito claro, muito objetivo
quando ele diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Convertei-vos, convertei-vos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus também não quer levar o ímpio em toda a sua perversidade para o céu. Deus quer transformá-lo. Deus quer transformar você e a mim. Deus quer nos dar o caráter de Jesus Cristo. Deus o Pai quer colocar em você a mente de Jesus Cristo. Por isso ele diz aqui: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis? Mas, se Deus é amor, se Ele não quer que nenhum dos homens e mulheres morram e se percam, se Deus é amor, então por que a Bíblia fala sobre o lago de fogo e enxofre? Será que o lago de fogo e enxofre não está falando contra esse Deus de amor? Jesus, ao falar sobre a sua segunda vinda, quando lá em Mateus, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 25, quando Jesus falou sobre a sua segunda vinda, ele fez questão de falar sobre o tormento no lago de fogo e enxofre. Mateus capítulo 25, nós vamos ler aqui a partir do verso 31. Mateus 25, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É a segunda vinda de Jesus, em poder e glória, com todos os anjos. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes colocará à esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vocês estão percebendo? Aqueles que não são misericordiosos, aqueles que não são caridosos, aqueles que não vivem para servir, aqueles que não têm a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é uma mente de servir. Eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos, disse Jesus Cristo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então Jesus dá essa mente para os seus seguidores. Mas aqueles que rejeitam a mente de Cristo e não querem viver uma vida de serviço ao próximo, a sorte deles será no lago de fogo e enxofre, mas que não foi preparado para eles. O verso 41 chama a minha atenção, aqui em Mateus 25, verso 41, chama a minha atenção, porque diz claramente, Jesus fala claramente: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Queridos, Jesus diz que o fogo, o lago de fogo e enxofre, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, por que tantas pessoas vão estar dentro do lago de fogo e enxofre? A Bíblia diz que o número daqueles que vão estar perdidos e serem queimados no lago de fogo, a Bíblia diz que o número deles é como a areia do mar. Então, por que tanta gente estará dentro do lago de fogo, perdidos? Oh, queridos, não é pela vontade de Deus, e sim pela escolha das pessoas. Existem muitos pecadores que não querem se arrepender dos seus pecados. Existem muitos pecadores que não querem abrir mão dos seus pecados. Eles amam o pecado, eles querem continuar pecando, eles não apreciam Jesus Cristo, eles não
amam aquilo que Jesus Cristo fez por eles ao morrer na cruz do Calvário. Rejeitando a Jesus Cristo, eles estão rejeitando a vida eterna. Eles estão fazendo a escolha da morte eterna. E eles estarão no lago de fogo e enxofre, preparado não para eles, preparado para Satanás e os seus anjos. Portanto, queridos, aqueles que estiverem perdidos no lago de fogo e enxofre, eles são responsáveis por si mesmos. Eles tomaram uma decisão. Deus deu o livre-arbítrio. Deus deu a liberdade de escolha. Por isso, Deus não pode ser responsabilizado pela morte dos ímpios, porque Ele escolheu salvá-los. Mas eles, por si mesmos, escolheram a morte. Eles escolheram Satanás. Nós lemos em Apocalipse, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, o versos 7 a 10. Apocalipse capítulo 20 e os versos 7 até o verso 10. E acabando-se os 1000 anos. 1000 anos, o povo de Deus, os salvos, vão passar com Jesus no céu. Isso é o que está aqui no capítulo 20, verso 6. Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é dos salvos. E a segunda ressurreição é dos perdidos. Quem não participar da primeira, vai participar da segunda. Mas ai daquele que participar da segunda, porque será a segunda ressurreição para a segunda morte, que é a morte no lago de fogo e enxofre. Mas bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, que será na segunda vinda de Jesus. Na volta de Jesus ocorre a primeira ressurreição de todos os salvos. Por isso eles são chamados de bem-aventurados. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. A primeira morte, todos nós podemos morrer. Muitos estão morrendo a primeira morte, salvos e perdidos. Os filhos de Deus e também os filhos das trevas, todos estão passando pela primeira morte. Mas para a primeira morte, queridos, aqueles que morrem em Jesus Cristo, existe a primeira ressurreição, que é para a vida eterna. Por isso diz aqui, bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder o quê? A segunda morte. A segunda morte é eterna. A primeira morte é passageira, é um sono, do qual você será acordado. Nossos entes queridos que já morreram a primeira morte, eles vão ser acordados pela voz de Deus, a voz de Jesus Cristo e o toque da trombeta. E eles serão ressuscitados, glorificados para a vida eterna. Bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Estarão 1000 anos no céu com Jesus Cristo, todos os salvos. Jesus Cristo, em sua segunda vinda, ele desce do céu com poder e glória, ressuscita os salvos, reúne todos os salvos, arrebata-os para o céu e vamos passar 1000 anos no céu com Jesus Cristo. Mas no final dos 1000 anos, quando os 1000 anos acabarem, a Nova Jerusalém vai descer do céu, conforme diz aqui Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 2, diz que a Nova Jerusalém desce do céu no final dos 1000 anos. E o que acontece então no final dos 1000 anos? Quando a Nova Jerusalém descer do céu. Aqui diz o capítulo 20 e o verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que Satanás é solto da sua prisão no final dos 1000 anos? Porque acontece a ressurreição dos ímpios. A segunda ressurreição, mencionada aqui em Apocalipse capítulo 20, o verso 5. Apocalipse 20, verso 5 diz, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Os outros mortos que não participaram da primeira ressurreição ressuscitarão no final dos 1000 anos. E Satanás os enganará mais uma vez. Satanás os preparará para a guerra e a última guerra. Satanás reunirá os ímpios, formando nações na terra. E então, marchando contra a Nova Jerusalém que desceu do céu. É exatamente isso que a Bíblia está explicando. No final dos 1000 anos, Apocalipse 20 e o verso 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra.
Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. A última grande batalha será Satanás e todos os ímpios. Os ímpios ressuscitam maus, ruins, da mesma forma como morreram. Queridos, e agora eles se unem para atacarem a Nova Jerusalém, diz o Apocalipse 20, e o verso 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Você está percebendo o lago de fogo e enxofre? Aqui também em Apocalipse capítulo 20 e o verso 14. Apocalipse 20, verso 14 diz: e a morte e o inferno, no grego aqui inferno é Hades, que quer dizer sepultura, e a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte é a morte no lago de fogo e enxofre. Desta segunda morte ninguém mais vai ressuscitar, porque eles serão queimados, eles serão feitos cinzas. Por isso diz aqui, queridos, no verso 15 agora: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para não ser lançado no lago de fogo no final dos 1000 anos, o nosso nome precisa estar no livro da vida. Todos os que têm o nome no livro da vida são todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. E Jesus os arrebatou para o céu. Eles estão com Jesus durante os 1000 anos. Eles estarão com Jesus na Nova Jerusalém, quando ela descer do céu, no final dos 1000 anos. Mas os que não tiverem o nome no livro da vida do Cordeiro, estes serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia fala claramente, a Bíblia deixa claro que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Deus não deseja que nenhum ímpio se perca. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, e vamos ler então o verso 23. Ezequiel capítulo 18 e o verso 23. Aqui nós lemos: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? É uma pergunta que Deus está fazendo. Vocês pensam que eu desejo a morte do ímpio? Não, eu não desejo a morte do ímpio. Por isso eu dei o meu filho para morrer por eles. Mas eles precisam aceitar a Jesus como Salvador. Ezequiel capítulo 18 e o verso 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? É uma pergunta. E agora, no mesmo capítulo 18 e o verso 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Convertei-vos, convertam-se. Eu proponho para vocês a vida e a morte. Por que escolher a morte? Escolham a vida, para que vivam todos vocês com suas famílias. Escolham a vida. Eu estou propondo vida e morte. Seja inteligente, seja razoável, racional. Escolha aquilo que é bom para você e a sua família. Vida eterna, plena, abundante em Jesus Cristo. Vida eterna no céu e na nova terra. Queridos, eu entendo que nem mesmo a morte dos ímpios, no lago de fogo e enxofre, é uma responsabilidade de Deus. E sim dos próprios ímpios que escolheram estar no lago de fogo, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Os ímpios não suportariam viver no céu. Os perversos não teriam nenhum prazer em estar no céu na presença do Deus Santo, cantando louvores a Deus, desfrutando a companhia dos santos do Altíssimo. Isto seria insuportável para os ímpios. Eu imagino, queridos, que mesmo que Deus quisesse levar os ímpios para o céu, os ímpios, pediriam para sair do céu, porque eles não suportariam, não lhes seria agradável, aprazível o céu. Eu ouvi certa vez a história de um bêbado que sonhou, e no sonho ele estava no céu.
estava contemplando todas as belezas do céu, mas ele estava com desejo de beber. A sede dele era por bebida alcoólica. E ele chegou próximo de... Isto aconteceu no sonho. Ele chegou próximo a um anjo e disse: escuta, onde é que eu posso beber um pouco de pinga, ou de cachaça, ou de uísque, ou de, enfim, uma cerveja? E o anjo disse: não, aqui não existe bebida alcoólica, mas desfrute as belezas do céu. E eles continuaram contemplando as belezas do céu. Mas este bêbado, ele queria bebida alcoólica. E quando ele acordou, que ele percebeu que era um sonho, ele disse: ah, que alívio, ainda bem que era um sonho. Queridos, a pessoa não vai se sentir bem no céu sem cigarro, sem bebida alcoólica, sem drogas, sem malícia. Queridos, para o céu, Deus leva aqueles que tiveram um caráter santificado, como o de Jesus. Estes que são santificados em Jesus terão prazer de viver na presença de Jesus. Mas os ímpios não suportariam, pediriam para sair de lá. Por isso, queridos, eu entendo que mesmo a morte dos ímpios é um ato de amor de Deus, porque eles mesmos estão pedindo para morrer. Eles não querem viver na presença de Deus. Na volta de Jesus, o caráter não será mudado. Aquele que morre odiando a Jesus, ressuscita odiando a Jesus. O caráter, tanto dos bons como dos maus, não será mudado na volta de Jesus. O caráter que você e eu estamos desenvolvendo será a colheita da vida. Nós vamos ter, na segunda vinda de Jesus, nós vamos ter nosso corpo transformado, de mortal para imortal. Nós seremos glorificados, mas o caráter será o mesmo. O mesmo amor, esta mesma amizade com Jesus Cristo durante todos os nossos anos de vida, está formando o nosso caráter. E esse caráter permanece para sempre conosco. Por isso os ímpios também ressuscitam com o mesmo caráter ruim, rejeitando, desprezando Jesus Cristo. Queridos, na palavra de Deus, a morte dos ímpios é chamada de estranha obra de Deus. Por que é a estranha obra de Deus? Porque Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça. Abra sua Bíblia e vamos ler ali em Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28 e o verso 21. Aqui nós podemos ler. Isaías 28, 21. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Estão percebendo? A Bíblia chama a destruição dos ímpios de a estranha obra de Deus, o seu estranho ato, porque ele é um Deus de amor. Mas, por ser um Deus de amor, ele quer levar para o céu aqueles que amam. Aqueles que odeiam não podem ser levados para o céu. Por isso, o princípio básico do reino de Deus é amor a Deus e amor ao próximo. Aqueles que não amam a Deus e não amam ao próximo não estão guardando os 10 mandamentos da lei de Deus, que estão lá em Êxodo capítulo 20, porque a base do reino de Deus é o amor. Por isso ele não pode levar os que não amam para o céu. Por isso eles vão morrer, mas a morte dos ímpios é chamada na Bíblia de a estranha obra de Deus, o seu estranho ato. O livro Amarga Colheita fala de um empregado de uma firma de grãos em Michigan, Estados Unidos, que por engano pegou um veneno mortal e, achando que fosse um complemento vitamínico, misturou com os grãos. E os grãos envenenados contaminaram o gado, contaminaram as galinhas, os porcos de muitas fazendas. Os fazendeiros não tiveram outra escolha. Tiveram que isolar os animais contaminados e sacrificá-los, e queimaram os corpos daqueles animais para evitar a contaminação que ela se espalhasse. Eles sabiam que se não sacrificassem os animais, toda a indústria de gado de Michigan estaria ameaçada. Queridos,
É isso mesmo que Deus terá que fazer. A Bíblia diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 9. Aqui nós lemos, veja comigo, leia comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer que todos se arrependam, mas tem que haver arrependimento, tem que haver confissão dos pecados. É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, abra a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2 e o verso 4. 1 Timóteo, capítulo 2 e o verso 4. Aqui nós lemos: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas, queridos, para que todos os homens se salvem, eles têm que aceitar o Salvador, que é Jesus Cristo. Por isso aqui, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Verso 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Jesus morreu e pagou o preço por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Tem que haver uma conversão, tem que haver uma entrega do nosso coração a Jesus Cristo. Mas há pessoas que nem mesmo Deus pode salvar. Por quê? Porque elas escolheram o pecado em vez da justiça, escolheram a rebelião em vez da obediência, escolheram o egoísmo em vez de um amoroso serviço. Se Deus se arriscasse em levá-las para o céu, elas infectariam o ambiente santo de novo com o vírus do pecado. Se Deus não agisse para erradicar o pecado dos seus efeitos malignos, esses efeitos malignos acabariam por destruir o universo inteiro. Deus oferece perdão para os nossos pecados passados, pecados que estamos cometendo hoje. Deus oferece perdão e mais, Deus oferece poder para vivermos a vida cristã no dia de hoje. Sua graça concede perdão quando falhamos e força para que não venhamos a repetir as mesmas falhas outras vezes. Deus tem que livrar o universo do pecado. Deus tem que livrar o universo de Satanás. Ele é a personificação do pecado. Por isso Deus preparou o lago de fogo e enxofre para o diabo e os seus anjos, conforme diz em Mateus 25, 41. O lago de fogo e enxofre, meu querido irmão, minha querida irmã, não existe hoje. Não existe nenhum ímpio sendo atormentado no lago de fogo hoje. Mas o lago de fogo e enxofre, a Bíblia deixa muito claro, ele existirá sim. Ele será real, sim, no final dos 1000 anos, quando a recompensa será dada para os ímpios. A recompensa de todos, a recompensa dos salvos e a recompensa dos perdidos. Ela sempre será dada na ressurreição. Não é na hora da morte que você recebe a recompensa. É na ressurreição que você recebe a recompensa. Os salvos ressuscitam na primeira ressurreição. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, são os salvos. E os que não morreram em Cristo ressuscitarão na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos, para o lago de fogo e enxofre. Queridos, a recompensa será dada na ressurreição. Por isso existe a ressurreição dos salvos, a primeira, e a ressurreição dos perdidos no final dos 1000 anos. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 a 6, diz que os mortos não sabem nada. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. O amor, o ódio, a inveja, tudo pereceu. Os mortos não sabem nada, eles estão dormindo no pó da terra. Mas eles serão ressuscitados, ou na primeira ou na segunda ressurreição. Você escolhe, meu querido irmão, a primeira ressurreição. Ou você escolhe, infelizmente, a segunda ressurreição.
é uma escolha do ser humano. Deus deu o livre-arbítrio. Deus está propondo vida e morte. Por que escolher a morte? Escolhe, pois, a vida para que você viva e a sua família também. Em Apocalipse 21, verso 8. Abra sua Bíblia. Apocalipse 21 e o verso 8. Aqui fala da segunda morte. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte é morte eterna. É chamada morte eterna. Não é vida eterna em sofrimento, é morte eterna, é extinção do ser. A Bíblia diz que os ímpios serão queimados e vão se tornar cinzas. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, nós lemos aqui a partir do verso 1. Malaquias, capítulo 4, a partir do verso 1, explica: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. A raiz do pecado é Satanás, e o ramo do pecado são todos os ímpios. Raiz e ramo serão queimados como palha, vão se fazer cinzas. Aqui diz o verso 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça é Jesus, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E agora diz o verso 3, pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Todos os ímpios vão se tornar cinzas. Satanás vai se tornar cinzas. Ezequiel, capítulo 28. Abra sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 28, nós lemos aqui no verso 18. Ezequiel, capítulo 28, verso 18, fala que Satanás também vai se tornar cinzas. Aqui lemos, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, Deus está falando, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Deus fará sair um fogo de dentro de Satanás que vai consumi-lo e torná-lo em cinzas. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Queridos, o mal vai deixar de existir. E nós vamos ter um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. Queridos, hoje Deus está oferecendo para você o perdão e a salvação em Jesus Cristo. Todos os pecados que cometermos, por pior que seja o pecado, Deus pode perdoar sim. E o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de todo e qualquer pecado. Abra sua Bíblia e leia aqui na primeira carta de João, a primeira carta de João, capítulo 1 e o verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Mas para que o sangue de Jesus nos purifique, nós temos que confessar os pecados. Por isso aqui, na primeira carta de João, capítulo 1 e o verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus quer salvar. Deus deu seu Filho para morrer por você e por mim. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e Ele vai voltar nos buscar. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados, abraçar a Jesus Cristo como nosso Salvador, para que o nosso nome seja inscrito no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo está oferecendo para você, meu querido irmão, vida eterna, vida com Ele, no novo céu e na nova terra. Eu quero terminar lendo para você Apocalipse 21, versos 4 até o verso 7. E Deus limpará dos seus olhos, no final dos 1000 anos, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte,
Não haverá mais morte. Não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Aleluia! Deus fará tudo novo. Dará para você um novo nome. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, medite neste texto que eu estou lendo. Queridos, veja como a oferta do perdão e salvação é para todos. Estou lendo Apocalipse 21 e agora o finalzinho do verso 6. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que privilégio ser filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Vivermos eternamente com o nosso Deus, na nova terra, no novo céu. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Deus diz: os céus e a terra eu tomo como testemunhas de que hoje eu estou oferecendo para você a vida e a morte. E Deus completa dizendo: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua família. Queridos, este é o amor de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer salvar a todos. Por isso ele diz em Apocalipse 22, verso 17: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Deixo com você a água da vida do meu Senhor Jesus Cristo. Que Jesus te dê a paz e te abençoe. Esta é a minha oração. Amém.